Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Acervo Fantástico. Estamos na nossa temporada dos vampiros aqui no Acervo e no episódio de hoje vamos falar de um dos filmes mais solicitados pelos nossos ouvintes. Nós também achamos que merece um episódio, né, e merece entrar especialmente nessa temporada. Um filme de Neil Jordan de 1994, adaptação do romance da Anne Rice, Entrevista com o Vampiro, estrelado pelo Tom Cruise, Brad Pitt, Kirsten Dunst, Antônio Bandeiras. É um filme que marcou época, assim. Primeiro papel da Kirsten Dunst, pelo menos que eu lembre, né? Talvez tenha aparecido em outro filme antes, mas foi o começo, assim, da carreira dela séria como uma atriz, assim, já criança, mas fazendo um filme já adulto, né? Filme bem gótico, bem romântico, do século XVIII e XIX, né? Quando eu digo romântico, eu não digo romance e o gênero contemporâneo, e sim aquela coisa, né, daquela época que o próprio Igor menciona muito, né, byroniano, aquela vibe do fim do século XIX e tal, aquele goticismo daquela época. E antes de eu começar a falar do filme, deixa eu apresentar meus dois co-hosts, né? Começando pelo grande Igor de Campos. Olá a todos e todas que estão escutando. Sempre um prazer estar aqui com vocês, cavaleiros, conversando sobre esses filmes vampirescos, românticos, byronianos e chupadores de sangue. Bem ridículos que eu falei, mas tudo bem. Pode deixar. E também aqui comigo e com o Igor está o grande Diego Nunes. E aí, pessoal, beleza? Eu sou o fã de Entrevista com o Vampiro menos gótico que existe, né? Fã de Entrevista com o Vampiro que já viu 20 mil vezes, mas usa bermuda e camisa florida e chinelo havaiano. Poser. Adoro o filme. Isso aí. Eu sou o Felipe Sobreiro. Então, o nosso filme de hoje, né, solicitado bastante, né, pelos fãs, e especialmente pelas fãs, né, um filme que fez muito sucesso no público feminino, por causa dos dois atores principais, né, grandes mocinhos, assim, um que já era estabelecido e um que estava começando a ficar, né, o Tom Cruise e o Brad Pitt, fazem Lestat e Louis, que são dois vampiros Louisiana do século XVIII. O Louis ele é convertido, né, pelo Lestat, o Tom Cruise, que é um vampiro mais devasso, assim, mais sádico, e o Louis é um vampiro meio que na depressão, assim, da morte da esposa e do filho, se deixa levar pelo impulso e a sugestão desse outro vampiro, Lestat, que transforma ele num vampiro, mas aí ele daí pra frente vive em crise, né, uma crise existencial. Ele é um personagem que ele não aprecia, ele não abraça esse aspecto predatório dos vampiros, dessa natureza nova dele. Ele mata sem querer, ele se alimenta de ratos, assim, ele é um vampiro culpado, um vampiro atormentado, né, daí pra frente, né. E aí o filme e o livro, né, são essa dicotomia, especialmente entre ele, que quer saber mais, que quer entender, que quer ter compaixão pelos humanos, e o Lestat, que é puro prazer, hedonismo e crueldade, né. E acabam eles transformando uma criança, né, que eu acho que o ponto mais interessante desse filme, que inclusive faz um elo com o nosso episódio passado, né, de Deixa Ela Entrar, eles convertem uma menina, uma criança, num vampiro que ela não pode crescer, não pode envelhecer, ela vai ficar uma criança para sempre, né? Apesar de que ela é convertida ainda criança, os anos passam, ela fica com aquela cabeça de adulta, no corpo de criança, ela começa a ficar ressentida e ela quer se vingar do Lestat, e ela acaba matando ele, né? Com a ajuda do Louis, e eles fogem para a Europa à procura de outros vampiros, que nem eles acabam encontrando um teatro dos vampiros, o nome lá em Paris, liderados pelo Antônio Bandeiras, que são os vampiros que fazem umas peças, assim, eles são vampiros fazendo de conta que são humanos que estão representando vampiros, né? Só que aquele grupo lá, eles têm uma regra lá que o pior crime possível que você pode cometer sendo um vampiro é matar outro vampiro, e eles acabam descobrindo que o Louis, especialmente a menina, eles mataram o criador deles, o Lestat, e aí eles condenam a menina à morte, uma outra vampira que eles acabavam de transformar. O Louis, ele acaba fugindo com a ajuda do Bandeiras, e a trama é essa, né? Eu li também o livro antes da gravação agora, eu te consegui, e eu achei o filme mais conciso, né? Obviamente, porque é um livro comprido, né? Tem muita enrolação, o livro e o filme também um pouco, mas o livro muito mais essa culpa perpétua do Louis. Ele vive reclamando, vive deprimido, chateado pelo fato de que ele é um vampiro e ele não gosta dessa natureza dele, e ele se sente culpado, e ele quer saber se existe Deus, se existem outros vampiros e tal. No final ele tá dando uma entrevista, né? Por isso que o nome do filme da história é essa, né?
a moldura ao redor dessa história é que ele tá contando a história dele pro jornalista Christian Slater, que inclusive no final da história ele não absorveu esse aspecto de aviso, né, de cautionary tale que o Louis fez, né? O Louis contou como uma coisa que ele queria passar como uma coisa negativa pela qual ele passou, mas o entrevistador achou ótimo, achou uma aventura incrível, ele queria ser transformado num vampiro, né? Aí o Louis vai embora enraivecido, assim, e o filme termina do jeito que eu achei melhor do que o livro, né? O Christian Slater vai embora no carro dele, ouvindo a gravação, e o Lestat, que era já dado como morto quase, ele ressurge e ele morde o jornalista, ele dá essa mesma chance que ele tinha dado pro Louis, né? Olha, eu posso ou matar você ou transformar você, né? Aí o filme termina, né? No cover do Guns N' Roses, do Sympathy for the Devil, do Rolling Stones. Eu achei melhor. No livro, ele simplesmente vai embora à procura do Lestat, possivelmente sem saber se vai achar ou não, porque ele quer virar um vampiro e o Louis não quis transformar ele. Bom, a trama é essa, né? Um filme bem conhecido, bem popular na época. Eu queria perguntar pra vocês, cavalheiros, qual a história que vocês têm com esse filme, né? Que é um filme que foi bem popular na época, né? Pelo elenco e tal, a história. Por exemplo, Igor, qual é a sua história com Entrevista com o Vampiro, com o filme e com o livro? Não, eu li o livro, eu gosto muito do livro também. Eu gosto muito do livro e eu gosto muito do filme também. Eu reassisti o filme, assim, eu assisti esse filme quando o filme saiu. Isso foi em 1994, eu vi esse filme no cinema. Eu tenho que dizer, assim, que a minha introdução ao fantástico e maravilhoso universo dos filmes de vampiro e dos vampiros de forma geral foi através do Drácula do Coppola, o Drácula de Bram Stoker, de 1992, que eu também vi no cinema, de uma forma muito embaraçosa, porque eu estava acompanhando a minha família, então eu tive que passar por aquele suplício, né, de ter que assistir o Keanu Reeves sendo assediado por 3 lindas vampiras belíssimas e nuas, ao lado da minha mãe e da minha tia, né, porque eu só tinha 12 anos de idade. Foi horrível, isso foi o real elemento de horror desse filme pra mim, foi ter que passar por essa experiência, mas eu acho que o Entrevista com o Vampiro, quando ele veio, né, em 1994, eu já tinha 14 anos, né, não era muito mais velho, né, do que a primeira vez que eu vi o Drácula no cinema, mas o Entrevista com o Vampiro foi um filme que de fato, assim, sabe, sedimentou essa paixão e essa paixão quase obsessiva, eu poderia dizer que eu tenho, assim, por histórias de vampiro e livros de vampiro e filmes de vampiro desde então, porque esse é um filme que eu realmente gostei, né, assim, eu tinha gostado muito do Drácula também, mas eu gostei mais do Entrevista com o Vampiro, eu reassisti esse filme agora recentemente para que a gente pudesse gravar esse podcast, né, porque tinha muitas coisas que eu não lembrava ainda da história e detalhes do filme que eu também tinha esquecido um pouquinho, e eu tenho que dizer que, surpreendentemente, né, eu continuo gostando muito desse filme. Eu falo surpreendentemente porque, assim, Entrevista com o Vampiro é um filme que eu assisti várias vezes, mas fazia muito tempo desde a última vez que eu tinha assistido o filme, sem ser agora pro podcast. E eu não sabia como é que ia ser a minha reação, porque a última vez que eu tinha assistido Entrevista com o Vampiro, isso foi antes da gente começar a gravar podcasts, então eu ainda não tinha um olhar muito apurado para certas coisas que eu passei a desenvolver depois que a gente começou a desenvolver esse exercício de crítico de cinema que a gente faz aqui com o podcast. Então eu não sabia realmente qual seria a minha reação, o que eu iria sentir, mas eu tenho que dizer que foi muito prazerosa essa ocasião em que eu assisti o Entrevista com o Vampiro. O filme, ele se sustenta muito até hoje, as interpretações são fantásticas. Assim, Lestat de Lyoncourt, né, é um dos personagens, na minha opinião, um dos personagens mais fascinantes, né, da literatura contemporânea e do cinema contemporâneo, do cinema de horror de forma geral. Eu acho um personagem fantástico. E eu acho que o Tom Cruise, ele faz um bom trabalho, gostaria de ressaltar. Mas quando o filme ele termina, eu não pude deixar de pensar que talvez nas mãos de um ator mais versátil, ou mais eficiente, mais dinâmico que o Tom Cruise, esse personagem não tivesse crescido ainda mais. Tom Cruise, ele tá muito bem, mas ele não tá excelente. Eu acho que outros atores nesse filme estão excelentes. Eu acho que Kirsten Dunst está excelente. Eu acho que o Brad Pitt está excelente no filme. Gostei particularmente de resistir todas as cenas com o Stephen Ray também. Eu acho que o Vampiro Santiago, que é o papel dele nesse filme. O Stephen Ray sempre foi um ator maravilhoso. Eu acho que ele tá muito bem nesse filme, né? Assim, o papel dele é pequeno, né? Mas eu acho que ele rouba a cena todas as vezes que ele aparece. Gosto muito do livro. Eu tenho que dizer que o que me desagrada um pouco no livro é justamente o final, mas eu acho que a Anne Rice, ela corrige esse final no filme, né? Só pra lembrar que a Anne Rice, ela também é a roteirista do filme. Então, aquilo que eu não tinha gostado no final do livro, eu acho que a Anne Rice, ela conseguiu corrigir no final do filme. Então, eu acho que, no final das contas, o saldo, pelo menos pra mim, né, que sou público do filme e também leitor do livro, é um saldo muito positivo, né? É um filme que eu gosto muito e super ansioso pra falar com vocês a respeito dele. Perfeito. E você, Diegão? Você já tinha assistido, imagino, né? Com essa história com a Entrevista com o Vampiro. Eu não me lembro, mas eu acho que eu também vi no cinema e depois reassisti o filme várias vezes, no vídeo, né? Aluguei esse filme várias vezes, né? Sempre fui muito fã do filme. Também, como o Igor, fui introduzido ao mundo dos vampiros com Drácula, né? Do Bram Stoker, né? Dirigido pelo Coppola, né?
nosso primeiro episódio. Mas assim, eu fiquei pensando, eu gosto muito do filme, né? E gosto do aspecto de jornada do filme, né? É realmente um processo longo, né? São anos e anos e anos, e acho que isso é difícil fazer em filme, né? Você contar uma história que se passa por 200 anos, assim, né? E eu acho que ficou muito bem feito, assim, né? Eu acho que Anne Rice talvez devesse ter sido uma roteirista de cinema, porque eu acho que, por exemplo, a minha história com o livro, eu fui ler o livro depois, agora adulto, né? Nessa onda de livros de terror que eu tenho lido, né, já faz alguns anos. E eu achei o livro meio chato. Eu sei que é um pecado falar isso, né? Muita gente é muito fã do livro e do filme, né? Mas eu achei o livro muito excessivamente romântico e verborrágico, sabe? E realmente concordo com o Felipe. Eu acho que o Louis, esse aspecto dele da culpa e da busca por Deus e da busca pelo sentido de ser vampiro e por que ser vampiro, sabe? E o que eu faço agora? Ai, coisa mais chata, sabe? Então, eu reassistindo o filme, talvez eu também fico pensando assim, o Igor falou que não acha a interpretação do Tom Cruise fantástica, né? Ele tá simplesmente só bem, correto. Mas eu acho que é uma época em que o Tom Cruise ainda atuava, né? Ainda é um ser humano, ainda é um ator mesmo, assim, que era corajoso, inclusive, sabe? Ele trabalhou com os maiores diretores do cinema, sabe? Ele trabalhou com Scorsese, Coppola, trabalhou com Kubrick, Neil Jordan é um grande diretor também, então ele era um cara corajoso, né? E trabalhador. Oliver Stone, super esforçado. E ele tá muito... Eu achei que ele tá muito bem no filme. Eu acho que ele tá, se não melhor, tão bem quanto o Brad Pitt. Eu gostei dele, eu acho que o personagem dele é um personagem que eu me identifico mais. Se eu fosse um vampiro, eu seria muito mais Lestat do que Louis, sem dúvida. Eu acho que ele traduz, assim, esse chatice que o Louis é com a plateia, né? Dá pra ver. Mas falando uma coisa, assim, muito popular, especialmente entre as mulheres, eu acho que um aspecto, né? Que além do Brad e do Tom estarem muito bonitos no filme, né? E muito sensuais e muito sedutores, né? Eu acho que uma coisa nova que Anne Rice introduziu, talvez, posso estar falando errado, mas eu nunca tinha visto antes. Uma coisa nova que ela introduziu no mundo de vampiro, na cultura vampiresca, né, foi o aspecto andrógeno feminino do vampiro. Eu acho, né? Talvez não, o Igor já tá falando que não, mas eu acho que foi o primeiro filme, talvez que eu vi, que você vê vampiros andrógenos, assim, lindos, com um lado feminino, psicologicamente feminino, espiritualmente feminino também forte, não só másculo, porque o Drácula é bem másculo, né? O Gary Oldman é bem varonil, assim, né? Um vampiro bem varão, né? O Nosferatu também, sabe? Homem desejante. Christopher Lee, mais ainda, né? Christopher Lee, né? E tanto o Louis quanto o Lestat, eles têm um aspecto feminino muito forte também. Talvez seja isso também que tenha chamado a atenção do público feminino, né? Uma capacidade de identificação maior que elas tiveram com os personagens principais, com os protagonistas, né? Eu acho que é um excelente filme e tô doido pra discutir mais a fundo com vocês. Boto fé. Agora a gente for começar a falar desse aspecto, então, dessa dicotomia dos dois personagens principais, né? Que eu acho que a própria... Eu não li nenhum livro além desse primeiro, que eu li agora, essa semana, que o protagonista é a primeira pessoa, narrado o tempo inteiro pelo Louis, né? Que é o Brad Pitt no filme. Inclusive eu li que na época ele foi criticado, que parecia que ele estava de má vontade, que ele não gostou de ter feito o filme. Mas lendo o livro e vendo o filme, eu acho que ele está muito bom nesse papel, porque o Louis é chato desse jeito mesmo, ele é deprimido, ele é down, ele tem um baixo astral, o filme, a história inteira. E eu acho que a maneira como o Brad Pitt representa ele é perfeita para aquele personagem que está escrito, né? E o livro é bem essa coisa filosófica, né? Do sentido da vida vampírica, não sei o quê, e essa coisa atormentada. Eu acho que ele tá muito bom fazendo esse papel, né? Mas realmente, né, a graça do filme, dessa história, é o Lestat. Tanto é que a própria Anne Rice, acho que ela viu isso quando terminou de escrever, porque eu não li as crônicas dos vampiros, que ela fez uns, 20 livros depois, mas parece que logo depois o foco já muda pro Lestat, né? Tipo, o filme A Rainha dos Malditos não tem Louis naquela porra lá, volta pro Lestat, que é o Condenados. Que é o grande divertido, né? A Rainha dos Condenados, né? O divertido interessante de seguir é o Lestat, né? Que é o vampiro hedonista, que não tá nem pra nada, né? E realmente, né? Como o Diego falou comigo antes da gravação, que o Tom Cruise virou tipo um grande dublê hoje em dia, né? Nessa época ele ainda era ator, eu acho que ele devia ter feito mais vilões, assim, que por mais que ele não seja, assim, um grande ator e tal, eu acho que ele tá muito divertido e pena que ele não explorou mais esse lado, assim, antagônico, que eu acho que ele tá muito bom quando ele
fica frustrado. Ele é muito bom, frustrado com o Louis, frustrado com a menina. A menina começa a matar a gente e ele fica putaço. Como é que você não pode matar a gente e deixar aqui, caralho? Você tem que levar, mata lá longe, na rua, né? Ou ele também, né, sendo bem sedutor, aproveitando esse lado super estrela do Tom Cruise pra fazer um vampiro bem magnético. Eu acho que interessante isso. Já o Brad Pitt, ele teve que ficar bem apagado, né? Aquela coisa, o Louis só observa e se arrepende o tempo todo, né? Mas realmente, vendo o filme, pra mim quem roubou eventualmente o filme, apesar que tem, né, Stephen Reed, que faz o Santiago, tem o Bandeiras, que é o Armand, que é um vampiro mais simpático ao Louis, é a menina, né? A Kristen Dunst é muito boa no filme. Minha cena favorita, revendo o filme, eu vi em vídeo dos anos 90, assim, e tal, eu gostei, mas nunca revisitei. Aí revi essa semana agora. Aquela cena que ela, primeira vez, mata o Tom Cruise, é a melhor parte do filme de longe. Ela envenena uns meninos lá, o Tom Cruise bebe eles, e uma das grandes regras dos vampiros é que você tem que beber sangue de alguém vivo, né? Se você beber sangue do morto, você também absorve essa morte, você começa a morrer também. Aí ele bebe essa criança lá que estava envenenada e ele diz: eu estou passando mal, me leve pro meu caixão. Aí ela chega com a faca por trás, assim, corta o pescoço dele, eu te coloco no seu caixão, seu filho da puta, e tipo, abre a garganta dele, é muito boa. E ela é uma criança, tipo, de 10 anos, assim, é bem divertida essa cena. Essa coisa esse ponto de vista duplo, né, duas maneiras de viver a vida, né? Essa coisa mais pia, que no livro, inclusive, é bem mais desenvolvida, né? Que no livro, o Louis tem um irmão que morre pouco antes da história, assim, que era um irmão que tinha umas ideias meio religiosas, ele queria virar uma figura meio um monge, um padre, uma coisa assim. Então tem essa sombra cristã em cima dele o tempo todo, né? Versus essa alternativa do Lestat, né? Eu gostei desse ponto de vista duplo que ele oferece, né? Não, exato, eu ia falar justamente sobre isso. Eu acho que eu queria fazer primeiro, assim, antes de tudo, uma defesa do personagem do Louis Pondolac. Porque esse personagem é um personagem que eu gosto muito, né? Ele tem essa fama de chato porque ele, de fato, né, ele não é um personagem tão atraente quanto o Lestat, mas eu acho que desse contraste entre o Louis e o Lestat que a gente tira um pouco dessa riqueza de ideias que tanto o filme quanto o livro tem. É claro que o Lestat é um personagem mais atraente que o Louis, porque o Lestat é o personagem sobre o qual a gente coloca todas as nossas projeções, né? O Lestat, ele é um hedonista. O Lestat é um vampiro que se deleita com o fato dele ser vampiro. E ele vive numa espécie assim, de estado, assim, numa espécie de busca pelo gozo absoluto o tempo todo. E ele não se sente culpado, minimamente culpado, por estar nessa busca, ou por sentir esse gozo. E é claro que isso gente, isso é o ultimate fantasy que a gente tem, né? Isso é a fantasia derradeira que a gente tem. Quem é que não quer sentir gozo total e absoluto, sem se sentir culpado, sem se sentir mal, sem sentir nenhum tipo de remorso, ou o que quer que seja. Então é por isso que o Lestat é tão atraente, porque ele meio que representa essa busca hedônica sem o menor problema, sem a menor crise, né? Sem, não tem Deus, não tem moral, não tem sociedade, eu sou um vampiro, eu estou à margem de tudo, eu estou à margem da vida, nada pode interferir nessa busca, sabe? Nada pode me prender, nada me tolhe. Você vê que em alguns momentos do filme, inclusive, ele é um personagem que ele parece que ele tá flutuando. Os vampiros, eles não voam, graças a Deus, só faltava isso, vampiros voadores, né? Mas eles meio que flutuam em certos momentos do filme, né? Assim, eles saltam e eles meio que voam certas horas, né? Então, o vampiro, ele é essa criatura que tá ligada à terra por meio dos caixões, que ele tem que dormir debaixo da terra, mas, ao mesmo tempo, ele tem um elemento aéreo, tem um quê de Zéfiro, sabe? O Zilfo, uma criatura mitológica agora ligada ao ar. Então, talvez o Diego, ele saiba melhor o nome dessas criaturas do que eu, né? Não, o Lestat ainda por cima ele também é ligado à água, e ao pântano e ao fogo. Pois é. O Lestat ele é muito atraente. Ele é muito atraente, não tem como negar isso. Mas agora o Louis, ele... essa distinção que você fez, Filipão, eu acho que é uma distinção super importante, porque o Louis, no livro, né, ele perde o irmão dele. O irmão dele era uma pessoa profundamente religiosa. Aliás, o irmão dele, ele tinha visões, ele conversava com Deus, né, tinha visões beatíficas, né, e ele queria que a família vendesse todas as propriedades para poder se dedicar à religião, né, para que eles pudessem sair pela Europa pregando a palavra do Senhor. E o Louis, ele não acredita nisso. E aí eles têm uma briga e o irmão dele parece que ele é fulminado, ou tem um ataque cardíaco, ou alguma coisa assim, que não é muito bem explicado no livro. Eu acho até bom que isso não seja muito explicado no livro. E ele acaba morrendo, e o Louis, ele carrega a culpa dessa morte do irmão. Não só a culpa pela morte do irmão, como também culpa pelo fato de ele não ter acreditado no irmão, né? Ele vive com essa dúvida: e se meu irmão estivesse certo?
dentro dessa, entre aspas, loucura de falar com Deus e de enxergar anjos nas árvores, uma coisa meio William Blake, né, meio visionária, né? Se dentro dessa loucura dele ele estivesse certo e ele fosse realmente um santo, o que isso faz de mim? Então ele passa o livro inteiro à procura de um algo mais, à procura de Deus, à procura de algum mistério que ele não sabe direito o que é. E o fato dele se tornar vampiro, eu acho que só complica as coisas dele. Eu acho, pelo menos, isso muito fascinante. Sim, é um livro muito verborrágico, né, que se delonga muito em digressões, explanações filosóficas, mas é um tipo de literatura que eu confesso que eu gosto muito. Eu não achei o livro em nenhum momento chato. Eu acho que a Anne Rice ela conseguiu passar isso bem pro filme, escrevendo o roteiro. Eu teria mantido essa história do irmão, né, mas assim, né, o filme teria sido um pouco diferente, né, mas eu acho que ela teve que simplificar isso de alguma forma, e talvez para um público, não sei, mais acostumado a filmes de vampiro convencionais, né, o fato de ele perder a esposa e o filho, ou a filha, fosse uma saída mais rápida, sabe, tipo, para dizer, ele é triste, ele é melancólico, por quê? Porque ele tá em luto por causa da esposa e da filha que ele perdeu. Bom, enfim, tá, tudo bem, né, isso não acho que isso seja um grande problema, não. Mas o Lestat realmente é um personagem muito, muito atraente e fascinante por conta de todas as coisas que eu falei. Boto fé. E o que vocês acham Você acompanha essa coisa deles não envelhecerem, né, da imortalidade, que é um tema comum a todos esses vampiros da nossa temporada, né? A obsessão do Louis é com o passado, né? Ele quer descobrir a história dos vampiros, ele quer descobrir quem criou o Lestat, quem criou o criador do Lestat, ele quer voltar a esse primeiro retorno, assim, meio quase Outer States, né? Que nem a gente falou naquele outro filme, né? Na temporada anterior, é o cara que ele quer chegar até a origem, né? Ele é obcecado com esse passado lá primordial e tá tão distante que a frustração tá perpétua, né? Ele não aceita o presente e só vive com esse peso desse passado inexplicado, esse passado misterioso. Já o Lestat e os vampiros em geral, como não envelhece, mas também não é obcecado com o passado, ele vive num presente perpétuo, né? Não tem passado nem futuro, né? É o viver no agora para sempre. E o Louis tá sempre virado para trás. Por isso que essa melancolia dele também fica interessante, né? Em contraposição. Pois é, eu acho que um grande tema dessas crônicas do vampiro, né? Dos vampiros da Anne Rice, uma coisa que ela se debruça bastante, né? Os personagens, eles, não só o Louis, né? Mas eu acho que outros personagens também. O Lestat, no Vampiro Lestat, o livro, né? Que eu também tô lendo, né? O Vampiro Lestat, o segundo, né? Da série, eu acho. E o Lestat também, ele, antes de conhecer o Louis, né? Ele também se depara com essas questões. Ele vem também de uma família muito religiosa. E os primeiros vampiros que ele conhece são vampiros que estão filiados eles são um grupo de vampiros que se filiam a uma ideia, né, abstrata de Satã, do mal, que são criaturas da noite. Eles se consideram realmente criaturas noturnas, né, que não devem conviver com os vivos, não devem fazer parte da vida dos vivos. Eles vivem no cemitério, separados, né? A lealdade deles é com a escuridão, com a noite, né? Com o mal mesmo. E o Lestat, ele no livro, né? Ele não entende isso. Ele pisa em igreja, ele vê crucifixos, não acontece nada, não tem nada. E o cara que transformou ele, o Magnus, né, que é um vampiro antigo, também não falou nada pra ele, sabe? Sobre a origem e sobre de onde ele vem, e sobre por que existe vampiros, qual é o sentido, né, de que existem vampiros, né? Porque isso no filme, também na entrevista com o vampiro, voltando, né? Isso também é uma questão, né? Porque eles são criaturas um pouco mágicas. Eles, imortal, né? Como é que você é imortal? Você não envelhece, se você cortar o cabelo, ele volta a crescer e fica igual que estava antes. Então você é uma criatura que para no tempo mesmo, parou no tempo, né? É imutável. E isso é uma coisa que vai muito contra as leis da natureza, né? Uma coisa imutável, sabe? Porque tudo na natureza muda, e está em movimento, e está em constante fluxo. E os vampiros não estão em fluxo, apenas a consciência mental do vampiro está em fluxo, né? Evolui. O corpo, ele está parado. E por que isso? Será que então existe um Satã? Será que existe uma coisa que é antinatureza, né? Que é uma força divina, demoníaca, que é antinatureza, que me faz eu nunca mudar, sabe? E o filme, especialmente, né, o livro, eles não dão essa resposta. Parece que realmente não existe nada além. O Lestat, pelo menos, ele chega a essa conclusão. Por isso que ele se transforma nessa criatura hedonista. Porque não tem nada. Pra que eu vou ficar me preocupando com o futuro ou com o passado? Igual você disse, Felipe. Eu vou aproveitar só o presente. E vou aproveitar cada segundo. E vou matar e ter prazer e beber sangue e me alimentar, porque essa é a minha natureza. Eu sou assim, sabe? E acabou. Pra que eu tenho que lutar contra isso, né? Por que eu vou mudar se não tem nada além?
isso é uma questão, né? O vampiro, ele não faz parte de um grupo, é muito difícil, né? Ele não se sente parte do mundo, né? É uma criatura à parte do mundo, da natureza. Então, é uma questão muito interessante que o filme traz e os livros trazem também, pra gente pensar, né? Concordo com você, Diego. Eu acho que uma das coisas, assim, voltando a uma coisa que você tinha falado, né? Eu acho que se tem uma coisa que a Anne Rice inaugura, uma entrevista com o vampiro, né? E com as crônicas vampirescas, né? Assim, eu não lembro exatamente quantos livros que ele escreveu, mas algo em torno de 9 ou 10 livros, alguma coisa assim. São vários livros, né? Esse primeiro é de 76, e acho que ele escreveu até ela morrer, até 2018. Ela foi constantemente publicando livros, assim, então são bastantes, né? São vários livros, assim, e esses livros, até onde eu sei, desculpa também se eu estou incorrendo em algum erro aqui, mas o personagem mais ou menos constante na maioria desses livros, se não em todos os livros, é justamente o Lestat, que é o grandíssimo muso dela aí. E como eu já falei, assim, eu concordo com vocês, é um personagem bem mais fascinante. De novo, assim, eu gostaria de enfatizar esse ponto. Eu acho que é um personagem fascinante, mas ele não é mais interessante que o Louis, não. Eu não sei, eu acho essa tristeza, essa melancolia, essa, entre aspas, essa chatice do Louis de ficar se perguntando se tem Deus, não sei o quê. Caralho, eu acho isso do caralho, não sei, assim, talvez porque eu seja um católico relapso, então eu já passei por esses questionamentos, assim, eu nunca fui um Lestat na minha vida, adoraria ter sido um Lestat da vida, assim, sabe, tipo, eu sou assim, eu vivo assim, maravilha, não tem mistério, não tem nada, então pronto, foda-se, não, vamos viver o momento presente, gozando e sendo quem nós somos. Adoraria, mas eu não funciono assim, infelizmente, eu me identifico um pouco com o Louis. É porque você é humano, como o Bandeiras diz pra ele, o Armand diz, que coisa interessante ser um vampiro, mas com uma alma humana, né? É isso que te atrai dele, eu acho. Talvez seja isso. Eu acho que o Louis, né, respondendo a sua pergunta, Filipão, ele tá à procura desse passado, né? Sim, só para fechar o que eu falei, né? Eu acho que o que a Anne Rice realmente inaugura nessa série é porque ela inaugura o vampiro como sendo um personagem existencialista. Por isso que eu gosto tanto dessa série, especificamente do primeiro livro, né? Porque desculpe se eu estiver cometendo uma heresia, assim, mas eu acho que o Louis, ele é um personagem à altura de um Antoine Roquentin, o personagem principal da Náusea, do Jean-Paul Sartre. É um cara que ele vive num mundo desencantado e ele está justamente à procura desse encanto no mundo, que ele não acha enquanto ele é mortal, justamente porque ele duvida do irmão dele, né? Ele duvida do fato do irmão dele ser realmente um santo, mas a partir do momento que ele se torna um vampiro, isso meio que acende uma luz nele e pensa, não, então deve haver algum tipo de encantamento, deve haver algum tipo de mistério, algum tipo de sobrenaturalidade, metafísica no mundo, deve haver, porque senão eu não existiria como vampiro. E aí ele sai à procura da origem dos vampiros, sabe? É uma busca existencial. Ele vai à procura dos vampiros no velho mundo, né? Ele se frustra, né? Essa passagem foi omitida no filme. Eu acho que é até bom, né? Porque eu acho ela muito interessante no livro, mas talvez no filme ela não ficasse muito boa. Ele vai pra Transilvânia, literalmente ele vai pra Transilvânia, né? E lá ele encontra um vampiro que é quase um zumbi, né? Que é quase um morto-vivo, que é um Nosferatu da vida, assim, é um cara totalmente putrefato, sem olhos, enfim, né? Eu acho essa passagem no livro fantástica, mas não sei se isso ficaria bom no filme. Ele com a Cláudia, né? Eles vão na procura da origem e todo vampiro que eles encontram é meio selvagem, meio animalesco, assim, que eles vivem num mundo onde existe essa noção simbólica, essa noção folclórica do vampiro, né? Então as pessoas caçam eles, então os poucos que tem são meio uns bichos mesmo, né? Meio uns Nosferatus mesmo. Eles só quando vão para Paris depois que eles encontram vampiros como eles, né? Mas as pessoas não acreditam mais nisso. Aí que eles podem viver. Eu acho fascinante essa ironia do Teatro dos Vampiros. Aliás, eu acho sacada fantástica, né, do Teatro dos Vampiros. São vampiros que eles vivem no mundo dos humanos, né, se fazendo passar por humanos, que se fazem passar por vampiros. Eu acho isso altamente pós-moderno e metalinguístico, assim. Eu acho maravilhoso isso, maravilhoso. E eu acho que o Teatro dos Vampiros, se a gente para pra pensar, o Teatro dos Vampiros, ele só é possível justamente porque a gente vive numa época, eles vivem numa época, né, totalmente desencantada, em que as pessoas deixaram de acreditar em vampiros. Sabe, não é possível que vampiros existam realmente no universo. Tanto é que as pessoas vão pro Teatro dos Vampiros, elas não acham que eles são vampiros, elas acham que aquilo é uma encenação. Daí a grande ironia disso. Eu acho isso maravilhoso, eu acho isso uma sacada fantástica. Isso é bem sintomático do mundo em que o Louis e o Lestat vivem. Só que a diferença entre os dois é que o Lestat, ele parece que ele tá muito bem, ele tá muito em casa dentro desse mundo onde não há mistério, não há Deus, não há demônio, não há metafísica, não há nada. Ele tá muito bem com isso, tá muito bem resolvido, aparentemente. E o Louis não. O Louis, ele vive em anomia. Ele fala, não é possível que não haja nada. Tem que ter algum tipo de mistério e tem que ter algum tipo de força coordenando e ordenando esse mistério, sabe? Tem que ter algum tipo de lei ou leis
que façam que nós, vampiros, possamos existir e façamos isso e não aquilo. Tem que ter alguma coisa, tem que ter algum tipo de... Eu acho que é o contrário, assim. Não sei se o vampiro... Agora parando pra pensar, eu acabei de ter esse insight, assim, não sei se o vampiro é uma criatura tão antinatural nesse sentido, porque ele tem que ter algum tipo de natureza. O Louis está justamente em busca dessa natureza vampírica, né? Desse algo mais que faz com que ele seja vampiro. E ele também, nesse ínterim, ele quer responder essas questões éticas. Assim, o fato de eu ser vampiro, isso faz de mim algo terrível, algo mal por natureza? Assim, eu me colocando mesmo, dando a minha opinião, sabe, bem opinião, eu acho um absurdo, sabe, você ser vampiro e ficar se questionando. Eu acho interessante, eu acho existencial, acho muito legal, eu concordo com o que o Igor falou, sabe, eu não tô desmerecendo a questão, não. É uma questão muito séria e profunda, interessante de se conversar e filosofar. Mas... na minha opinião, o vampiro, ele precisa de... a gente falou um pouco sobre isso no episódio passado, né? Deixa ela entrar. O vampiro precisa de sangue para viver. Ele tem uma sede incontrolável. É uma sede instintiva, animalesca. Ele precisa daquilo. Então, ele é um predador, sabe? E os predadores, eles não têm culpa. Os animais não têm culpa de matar. O leão não tem culpa de matar uma zebra ou uma gazela. Mais do que a culpa, o leão não é mau, né? Não tem maldade, não tem satanás por trás de uma pantera, né? Comandando ela, que é o que esse grande dilema do Louis, né? Não tem nem culpa nem mal, né? Porque eu fiquei pensando nessa questão que a gente falou sobre essa associação do vampiro com o serial killer no episódio passado. E que o serial killer, eu falei que ele tinha um certo prazer de matar, e o Igor falou, não, mas tem serial killers que se sentem compelidos a matar, né? Que quando dão depoimentos, era uma questão meio inevitável para eles não conseguiam não fazer aquilo. E eu acho que o vampiro, ele não é um serial killer. Sabe, eu não vejo assim muito na cultura dos vampiros, na literatura e no cinema, vampiros que realmente têm prazer de assassinar alguém. Eles têm prazer com sorver, seduzir a vítima e sorver o sangue da vítima, sabe? Mas se a vítima vai morrer depois ou não, é uma coisa meio incidental pro vampiro. Então você acha que no final das contas o prazer do vampiro é meio gastronômico, né? A origem dele, né? Sensorial. Tem a ver com comida, né? Com alimentação. É sensorial, não é crueldade, né? Tem uma coisa do sabor e da energia que se absorve, né? E eu acho que o Entrevista com o Vampiro, o filme, ele, especialmente no início, né? Ele mostra muitos personagens, especialmente o Lestat, ensinando pro Louis, né? Meio que assim, o Louis, ele narra a história dizendo, olha, o Lestat sempre gostava de começar a noite com uma bela jovem mulher linda, uma delícia, e depois ele passava para um outro jovem, um homem, sabe? Um menino bonito, sabe? Interessante e... Então o Lestat tinha um ritual, sabe, hedonista de prazer de, não acho que seja de matar, mas que seja de realmente dissolver as vítimas, né, de absorver. Então é uma coisa mais parecida com a alimentação, né, com gozo, com desejo, e não tanto quanto a morte, né, a destruição de um ser vivo, de uma alma, né? No episódio passado do Deixa Ele Entrar, quando eu falei, eu, por exemplo, puxei esse assunto do serial killer, era mais em relação ao menino, né, ao humano, né. Ela é realmente, como vampira, é impelida de... Não tem como não beber sangue. É como se você, como pessoa, você está se debatendo entre se você deve comer ou não. E não fazer dieta. Eu digo comer zero ou comer alguma coisa e não morrer, né? Não é um debate, né? Por isso que o Louis, acho que meio maçante nesse sentido, né? Que essa sobrevivência básica dele, ele não aceita. Ele acha imoral e errada, né? Que é interessante, mas ao mesmo tempo, porra, velho, né? Pelo amor de Deus. Qual é a alternativa? Não tem. Deve ser super difícil pro vampiro realmente entender a existência dele de fato. Voltando à questão existencialista. Porque, tudo bem, o filme, eu acho também, na minha opinião pura, lendo o livro e vendo os filmes, né? Então, eu acho que deve ser meio impossível descobrir a origem, né? E o sentido, da onde vem, descobrir a força que comanda e que coordena tudo aquilo, como o Igor falou. Talvez não haja nada e talvez seja impossível de descobrir, talvez seja inalcançável, impalpável isso, né? Mas... por outro lado, realmente tem outros filmes que se debruçam sobre essa questão, né? De pensar sobre o futuro, né? Então, por que eu existo, né? O que eu vou fazer daqui pra frente, né? Eu vou viver igual o Lestat? Será que é possível realmente fazer igual o Lestat faz? De dia após dia, ter prazer todos os dias, viver só um momento, só um momento, só um momento, e ter prazeres todos os dias, sem ter alguma coisa a longo prazo, sem ter alguma coisa assim, algum norte, alguma luz no fim do túnel. Será que é possível você ter consciência da sua existência e não ter esse tipo de mentalidade?
Porque o animal, por exemplo, ele não tem objetivos, né? O animal, ele vive um momento, né? Ele vive por instinto. O instinto é que guia o comportamento animal. A gente não. A gente tem consciência. Então a gente tem consciência do passado, do presente e do futuro. Então a gente precisa um pouco de ter um norte, de ter algum lugar para ir, algum sentido que turbina as nossas ações, que engatilha as nossas ações, né? Para que eu tô, né? Para onde eu tô indo? E o vampiro precisa saber isso, né? E tem filmes que se baseiam, que pensam nessa questão, né? Mas acho que o Entrevista com o Vampiro talvez toque um pouquinho, mas não fale tanto, né? Não se aprofunda tanto nisso, né? Que eu acho que seria uma questão existencial mais legal ainda, né? Realmente talvez não tenha resposta, né? Ele tá só propondo a pergunta, né? Que eu acho que... É, isso aí. Às vezes é só isso que você precisa, né? Numa história, né? Que ele pergunte coisas interessantes. Eu concordo com você, Diegão. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta sem resposta. Eu acho que a beleza desse filme e a beleza de tantos outros filmes e obras de arte é que elas enunciam perguntas que são muito pertinentes para nós humanos, mas elas também não oferecem uma resposta. Elas podem oferecer um lampejo de uma resposta, mas elas não dão uma resposta. Eu acho que por isso também que esses livros eles são tão bons, né? E esse filme ele é tão bom. Ele não te dá uma resposta, ele não te dá uma resposta pronta. Seja como o Lestat. Não. Seja como o Louis. Não. Seja como o Armand. Você não sabe no final das contas, sabe? Eu acho que vem muito de uma questão de preferência pessoal, de inclinação, de tendência. É aquilo que eu falei pro Filipão um pouco antes nesse episódio, né? Eu adoraria ser bem mais como o Lestat, mas... alas por moar, né? Infelizmente eu sou mais como o Louis, mas eu não acho isso super bacana não, é meio chato mesmo ser um vampiro existencialista como eu sou. Eu queria ser um vampiro hedonista mesmo, sabe? E aproveitar a vida e viver no presente, né? Mas só que a gente esbarra com uma pequena questão ética aí nessa história, né? Porque os vampiros, né? Você pode argumentar, né? Os vampiros eles são que nem os lobos, eles não podem ser considerados maus porque eles estão apenas fazendo aquilo que dita a natureza deles. Só que o vampiro, ele também é meio humano, né? E nós humanos não somos, infelizmente, mais tão, assim, pertencentes ao reino da natureza. A gente criou uma coisa que é muito bacana, é muito legal, mas que dá muita dor de cabeça, né? Que se chama civilização e cultura. E Freud já falava, né? De todas as dores de cabeça que a gente tem pelo fato de nós sermos seres muito mais culturais do que exatamente naturais. Então essa coisa de eu apenas sigo a minha natureza e tá tudo bem, pro lobo eu acho que tá muito bom, pro leão eu acho que tá ok. Mas pra gente isso é um pouco problemático, né? Porque, afinal de contas, o que determina a natureza humana, sabe? Será que a gente ainda pode falar essa altura no campeonato, né, de natureza humana? Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não, tem gente que fala que talvez. Eu sou uma das pessoas que falam que talvez, né? Eu não sei, eu não tenho isso muito claro, sabe? O que é uma natureza humana? O que é uma característica humana que é universalmente observável em simplesmente todos os grupos de seres humanos que você encontra nesse planeta? Até onde eu sei, isso é muito difícil, se não impossível de se achar. E agora você estender isso para uma natureza vampírica, né? Realmente, né? Eu entendo, sabe? Tipo, toda essa crise existencial que o Louis ele tá passando. E é uma pergunta sem resposta. Então, pessoal, essa foi a nossa conversa sobre a Entrevista com o Vampiro, o filme e o livro, que a gente recomenda. Apesar de que, inclusive, eu quero deixar o comentário, né? O Louis, como narrador, tem essa coisa, né? Que eu achei meio cansativa e tal, mas eu fiquei curioso, especialmente porque muda o foco, né? Passa a focar mais no Lestat. Eu continuaria lendo, não tô encerrando, assim, minha bibliografia da Anne Rice depois de ter lido um livro só, que eu sei que é um pouco diferente do resto dessas crônicas todas. Mas antes de anunciar nosso próximo episódio, deixa eu perguntar para os meus dois co-hosts quais são as dicas da semana, que a gente sempre fala agora nesse ponto do episódio, né? Algum filme ou filmes que a gente recomende para quem assistiu Entrevista com o Vampiro. Por exemplo, Diegão, qual é a sua dica da semana? Não consegui pensar em nenhum filme de vampiro, assim, pra essa recomendação. Mas, assim, o filme... Eu vi esse filme de novo agora pro podcast, sei lá, pela 15ª vez, e realmente eu fico, assim, achando uma grande pena, né? Que o Tom Cruise tenha virado esse robô dublê cientologista, sabe? De hoje em dia. Mas ele, na época, ele ainda gostava de desafios, ele fazia grandes filmes, sabe? Trabalhou com grandes diretores, ele trabalhou com os maiores diretores da história, ele trabalhou com todos, sabe? Coppola, Spielberg, Scorsese, Kubrick, Oliver Stone, ele trabalhou com todo mundo, ele é muito fera. Então eu vou recomendar um filme do Tom Cruise. Tom Cruise, que pra mim talvez seja a melhor atuação dele, uma atuação inclusive um pouquinho metalinguística, né? Porque ele faz um personagem que tem um pouquinho de Tom Cruise também, que é o filme Magnolia. É um grande filme do Paul Thomas Anderson, dos anos 90 também. É um filme ambicioso dele, de mais de 3 horas, né? 3 horas, eu acho.
um drama, sabe? Você tem que estar preparado para ver o filme. É bem dramático, bem triste, né? Mas é um filme super criativo, super bonito, visualmente muito lindo, com atuações espetaculares, né? Maravilhosas, com grandes atores, né? Dando o melhor de si no auge, né? Julianne Moore, Tom Cruise, William H. Macy, uma galera, sabe? John C. Reilly, muita gente boa no filme. Recomendo Magnolia. É muito bom. É um filme, tem um elenco assim interminável, né? Tudo filmaço, realmente, né? Personagem muito bom que Tom Cruise faz uma figura meio cruziana mesmo. Mas e você, Igão, qual é a sua dica da semana? Eu tenho dicas para a semana, né, para aquelas pessoas que estão a fim de assistir vários filmes, né, assistam esse filme do Diego, né, Magnolia é um filme incrível, só que eu tenho que dizer uma coisa, assim, eu discordo que essa seja a melhor interpretação do Tom Cruise. Para mim, a melhor interpretação do Tom Cruise é como sendo Les Grossman no Trovão Tropical. Pra mim, essa é a melhor interpretação do Tom Cruise. Fantástico. É justamente o momento em que o Tom Cruise ele tá menos Tom Cruise. Quando ele esqueceu de ser Tom Cruise, né? Todo maquiado, careca, gordo, com umas mãos enormes, peludas. Fantástico esse personagem. Bom, mas enfim, né? Brincadeiras à parte. Mas eu realmente gosto. Eu realmente gosto desse filme e eu realmente gosto do Tom Cruise nesse filme. E estou brincando, não estou brincando tanto, não. Assim, eu acho que é uma grande interpretação dele, sabe? Eu acho que o Tom Cruise é um talento pra comédia que foi desperdiçado. Os momentos mais leves e lights, né, no Entrevista com o Vampiro, em que o Lestat ele é mais irônico, sarcástico, ácido e engraçado, né? Eu acho que são de longe os melhores momentos do Tom Cruise nesse filme. E só ressaltando isso, eu acho que ele tá muito bem no filme. Mas eu não consigo deixar de... Hoje em dia eu não consigo deixar de fantasiar a possibilidade de ter, por exemplo, um ator como o Rutger Hauer, que foi a primeira opção da própria Anne Rice para fazer o Lestat. Não consigo deixar de imaginar, assim, que filme que seria esse, né? Com o Rutger Hauer fazendo o Lestat. Mas enfim, né, minhas dicas da semana são... Bom, ao contrário do Diego, que é um gótico suave, eu sou um gótico old school, hardcore, real shit. Então, vou indicar também um filme que eu acho que é um dos grandes filmes góticos, né, da história do cinema mais moderno, né? Que é um filme moderno, né? É um filme de 1984, também dirigido pelo Neil Jordan. É um filme que eu amo de paixão, também já li o livro, A Companhia dos Lobos. É um livro de contos, na verdade, da Angela Carter. E esse filme, ele é baseado em alguns contos, né, desse livro. É um filme sobre o qual eu e o Filipão, a gente já conversou no nosso antigo podcast, né, o Sala de Projeção, naquela edição especial do Sala de Projeção, que é o Câmara Obscura, né? Então, assim, se vocês ainda não tiveram oportunidade de escutar esse episódio, por favor, vão atrás desse filme, desse livro, que é maravilhoso, The Bloody Chamber, da Angela Carter, né, escritora britânica, fantástica. E escutem também, por favor, né, o nosso episódio sobre contos de fada, filmes baseados em contos de fada. Companhia dos Lobos, ele é uma espécie de releitura da história de Chapeuzinho Vermelho. Isso, o Diegão tá mostrando aqui a capa do livro, fantástica essa edição, inclusive com essa capa linda, maravilhosa. Te invejo, Diegão. Mas, como eu não posso deixar de recomendar um filme de vampiros também, então vou recomendar um filme de vampiros um pouco obscuro, mas que eu acho fantástico também, lindo. Se chama Hábito, né? Habit. É um drama de horror de 1995, escrito, dirigido, produzido e atuado pelo Larry Fessenden, que é a história de um personagem meio Bukowskiano que vaga por uma Nova York que não existe mais, né? Uma Nova York dos anos 80, uma Nova York bem boêmia, e ele se apaixona por essa mulher misteriosa que, obviamente, é uma vampira, né? Só que ele não sabe disso. E eu acho um filme interessantíssimo de se assistir, porque é um filme, também como o último filme que eu indiquei, né, o Nádia, ele é um filme norte-americano, independente dos anos 90, então ele tem essa vibe de cinema norte-americano, mas ao mesmo tempo é um filme de gênero, mas diferente dos filmes de gênero que eram feitos na época, nos anos 90. Fica aí minha recomendação, Hábito, de 1995, juntamente com A Companhia dos Lobos. Espero que vocês assistam, gostem e, novamente, escutem o nosso episódio sobre A Companhia dos Lobos no antigo podcast. Muito bom, vai ter link do episódio, vai ter a bibliografia, eu sempre coloco, né, lá na descrição do episódio, vai estar tudo lá para quem tiver interesse. E para encerrar, né, a minha dica, né, eu vi essa semana, eu nunca tinha assistido, que eu queria, né, o que eu vou recomendar? Tem filmes do Neil Jordan que eu gosto muito, aquele Café da Manhã em Plutão, com Cillian Murphy, que é uma história bem bonita e tal, mas é uma vibe bem diferente, assim. Eu pensei, o Neil Jordan fez um outro filme de vampiros depois, assim, né, entre aspas, vampiros. Aí eu fui assistir o Byzantium, o nome dele, 2012, com a Gemma Arterton, lindíssima, e a Saoirse Ronan, que era adolescente ainda na época, como mãe e filha. Elas são um tipo de vampiro, assim, mais ou menos, não exatamente, né? Elas bebem sangue, mas elas não têm os dentinhos de vampiro, elas têm uma unha que cresce, sim, pra furar o pescoço ou o pulso das vítimas delas e tal, e são imortais, só que elas vivem de dia e tal. É um filme bem menor, assim, enquanto a escopo e até a qualidade, né? Não é uma obra-prima, mas eu achei legal o Neil Jordan voltar a
esse poço dos vampiros. E é um filme que é bem mais drama e elementos fantásticos do que terror até. Eu não achei de filme de terror, mas eu achei que se você gostar desse Entrevista com o Vampiro, que tem essa relação meio de casal barra irmão entre os dois vampiros principais, tem esse outro, um elenco muito bom também. Essas duas são ótimas, né? Fazendo que você acaba descobrindo mãe e filha, né? Vampiras imortais. A filha é mais recatada, mais louisiana, a Saoirse Ronan, e a mãe é mais em busca do prazer, mais hedonista. Inclusive ela trabalha como garota de programa para juntar dinheiro, né? E ela é bem caótica e tal, ela é mais lestatiana também. Então acho que tem um eco de Entrevista com o Vampiro, um filme mais contemporâneo assim, talvez seja mais fácil de assistir. É um filme bem esquecido, assim, eu acho que vale a pena se você tem curiosidade, assim, de ver como o Neil Jordan revisita um pouco desse mundo, desses temas. Tem Johnny Lee Miller também, do Trainspotting, faz uma ponta. Mas como eu digo, né, não é um filme, assim, do escopo do Entrevista com o Vampiro, um filme bem menor, mas é interessante, tem uma atualização massa desses assuntos, assim, do Entrevista com o Vampiro nos anos 2010 já, né. Então é isso, galera, essas foram nossas dicas da semana. Então, nosso próximo episódio, uma dica do Diegão, se eu não estiver errado, vamos continuar falando das Criaturas da Noite, só que mais leve, dando umas risadas um pouco. O que Fazemos nas Sombras, filme de 2014, eu acho, do Taika Waititi, que também faz um dos papéis, o Jermaine Clement, filme da Nova Zelândia, que inclusive deu origem a uma série que eu acho muito boa também, com o mesmo nome, que faz What We Do in the Shadows, o que Fazemos nas Sombras. Vampiros, né, mas com essa vibe documentário fake, comédia, e com essa sensibilidade da Nova Zelândia do Taika Waititi. Vamos ver o que dá, acho que vai dar uma boa conversa. Então é isso, galera, bora dar tchau pros ouvintes. Grande Diego Nunes. Um abração pra todos, adorei o episódio como sempre e muito empolgado pro próximo, claro. Já vi várias vezes, eu acho que deu muito certo essa mistura de mockumentary com uma visão assim satírica dos vampiros, né? Inclusive eu acho que tem um montão de coisas, né, de aspectos que eles satirizam, que eles tiram diretamente do filme que a gente falou hoje na Entrevista com o Vampiro. Então eu acho que tem é um ótimo elo entre um filme e outro. Não percam. Isso aí, grande Igor. Cavaleiros, é sempre um prazer conversar com vocês sobre esses filmes. A minha introdução foi absurdamente ridícula, né? Então eu peço perdão a todos os ouvintes, né? Pelo que eu falei no começo. Desconsiderem o que eu falei no começo, né? Cavaleiros, é sempre um prazer conversar com vocês sobre esses filmes chupadores de sangue, né? Mentira, não me arrependo não. Vou repetir aqui. E ansioso para falar com vocês sobre O que Fazemos nas Sombras. Eu acho um filme divertidíssimo. Espero que todos e todas que tenham nos escutado nesse episódio, né? Que tenham tido a paciência de terem nos escutado nesse episódio, assistam não apenas o Entrevista com o Vampiro, mas também esses filmes que a gente indicou, e continuem mandando suas dicas, sugestões, críticas, seguindo a gente no Instagram, curtindo a gente no Spotify e vice-versa também. E é isso. Animado para o nosso próximo episódio. Até lá, um grande abraço. É isso aí, galera. Esperamos vocês daqui a 2 semanas. Falou!